Olá pessoal, continuando então nossa aula sobre normas fundamentais, entro agora num tema que vai ocupar nossos próximos 2 blocos de aula, que me parece que é os temas que são as pilastras da ideia do novo código, de acolher esse regime democrático nosso e trazer a democracia para o processo, trazer o processo para o ambiente em que as partes devem dialogar para a construção da decisão judicial. Então, me parece que o novo código, nessas normas fundamentais, ele inova, comparado ao processo 73, ao Código de Processo Civil de 73, ao estabelecer 3 pilares como normas fundamentais. Ele estabelece a boa-fé objetiva ou a boa-fé processual, estabelece a cooperação como processo cooperativo em que as partes têm que agir de boa-fé objetiva, e além disso, o terceiro pilar seria na verdade, o contraditório, mas não um contraditório formal como conhecemos historicamente, mas sim um contraditório substancial. Então, esse bloco e o nosso próximo bloco vai tratar especificamente desses 3 princípios, e que se dialogam e que se interpenetram entre si. O princípio da boa-fé objetiva, boa-fé processual, princípio da cooperação e o princípio do contraditório, com os seus consecutares, com as regras que decorrem do contraditório. Começaremos com a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva estabelecida no artigo 5º, antes de entrarmos especificamente da boa-fé no novo código, falar um pouco sobre a boa-fé para o direito. A boa-fé é regra de direito, não só regra de direito processual. A boa-fé, como regra de direito, decorre da própria teoria do direito. E no Brasil, nós conhecemos amplamente a boa-fé subjetiva, a intenção do agente, e a boa-fé objetiva, como uma norma de conduta, uma regra de comportamento das pessoas, e especificamente aqui uma regra de comportamento das partes no processo, aquilo que se espera do cidadão comum, regra de comportamento. Isso que decorre da boa-fé objetiva. Diferentemente da boa-fé subjetiva, que é a intenção do agente, a intenção que a pessoa quer especificamente, como se ela agiu ou não de boa-fé, como se vê no direito civil, para uso capião, enfim, quando exige a boa-fé de um determinado tipo. A boa-fé objetiva, ela é para o direito uma norma de conduta. E no Código Civil de 2002, ela foi eleita como uma cláusula geral para análise do comportamento das partes nos contratos, nos negócios jurídicos. O artigo 422 elege que as partes devem observar a boa-fé nas suas relações. O novo Código de Processo Civil, ele elege a boa-fé como um dos seus pilares. A boa-fé, como um dos seus pilares, prevista no artigo 5º, que traz uma cláusula geral da boa-fé no direito processual e estabelece que aquele, de qualquer forma, participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Chamo a atenção para vocês de um ponto importante. A boa-fé, ela foi bem desenvolvida pela professora Judite Martins Costa, com um livro Boa-fé no Direito Privado, e também pelo professor Menezes Cordeiro, de Portugal, que estabeleceu também lições sobre a boa-fé. Esses 2 livros é onde a gente extrai lições importantes para o direito e, por consequência, para o direito processual. E desse livro, dessas lições, a gente entende que a boa-fé, ela exerce 3 funções no direito. E a boa-fé, nessas 3 funções, primeiro, ela é um critério hermenêutico interpretativo. Ela serve para o juiz, para o magistrado, para as partes interpretarem uma determinada cláusula, um determinado comportamento. E o código também traz isso para o processo, como veremos daqui a pouco. A boa-fé objetiva, a segunda função da boa-fé, é porque dela decorre ou surge ou cria deveres chamados deveres anexos ou deveres laterais, que são deveres que não se confundem com os deveres principais do cidadão, os deveres principais das partes, mas que devem ser observados sob pena de violação à boa-fé. E a terceira função da boa-fé
ela atua na regulação do exercício de direitos. Ela atua na regulação de como as partes exercem o direito, podendo surgir direitos decorrentes do comportamento das pessoas ou deixar de ter o direito por conta da boa-fé, por conta de uma norma de conduta que fez com que a parte acreditasse num outro comportamento. Então é isso que a gente traz aqui no nosso slide, como as 3 funções da boa-fé no direito, como critério hermenêutico interpretativo, como criação de deveres anexos ou laterais e com a função de regulamentação do exercício dos direitos. E aí a gente entra, Helder, como que a gente analisa isso no processo? Primeiro ponto, como função hermenêutica interpretativa. O código ele traz alguns dispositivos que deixam claro a importância da boa-fé na interpretação em caso de dúvida. Então tem lá o artigo 322. O artigo 322 trata da petição inicial. Diz lá, na verdade trata da petição inicial e dos pedidos elaborados na petição inicial. E consta, no parágrafo 2º, a interpretação do pedido considerará o conjunto de postulação e observará o princípio da boa-fé. Aqui a boa-fé é utilizada como critério hermenêutico, como critério interpretativo. Além do pedido, a sentença também deve ser interpretada de acordo com a boa-fé. Então tá lá o artigo 489, que trata dos elementos da sentença. No parágrafo 3º estabelece: a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, ou seja, de todos os elementos da decisão, e em conformidade com o princípio da boa-fé. Então a interpretação das decisões judiciais, não só de sentença, como de todas as decisões, e veremos no código ele estabelece a possibilidade de decisão parcial de mérito, que também parte da doutrina sustenta que isso seria uma sentença parcial. Talvez a sentença parcial facilite nós compreendermos no dia a dia da advocacia o que é essa decisão. É como se fosse uma sentença parcial, porque se não recorrer fará coisa julgada daquela decisão. Então a interpretação tanto dessas decisões quanto de qualquer outra decisão interlocutória e ainda das sentenças ou de acórdãos tem que ser feito a partir da boa-fé. A boa-fé como elemento hermenêutico interpretativo. Além disso, como disse, a segunda função da boa-fé, ela é surgir ou decorrer dela deveres jurídicos anexos laterais ou de proteção, como se extrai do direito privado. E no direito privado, a sua origem é na lealdade e confiança. A boa-fé objetiva, como norma de conduta, como regra de análise do comportamento das partes, no processo, aqui especificamente a boa-fé processual, ela decorre da lealdade e confiança. Ou seja, a legítima confiança gerada pelo comportamento das partes no processo decorre dela deveres que devem ser observados. Então, como a própria lealdade e confiança por si, como eventuais deveres de assistência, informação e sigilo. Esses deveres jurídicos anexos, eles dialogam, em nosso modo de ver, com o princípio da cooperação. Por isso que eu disse no início da nossa aula que o princípio da cooperação, da boa-fé objetiva e do contraditório são interligados. E aqui, neste ponto, retomaremos como tratarmos de cooperação. Esses aqui são os critérios eleitos pela professora Judite Martim Costa e pelo professor Menezes Cordeiro. O sigilo consta aqui no nosso quadro, o sigilo nos contratos em geral, naqueles contratos que prevêem cláusula de confidencialidade, o dever de sigilo decorre dessa cláusula, decorrendo por consequência também da boa-fé. No processo, nós vimos no bloco anterior que a regra é a publicidade. As partes, por vontade própria, não podem pactuar que o processo correrá em segredo de justiça, porque o processo é uma forma de atuação estatal e a atuação do estatal do poder judiciário, ela deve ser em regra pública. E aí a gente caminha para a terceira função da boa-fé. A terceira função da boa-fé
ela é ligada com a regulamentação ou a regulação de direitos. É a boa-fé objetiva como regulação de direitos. E aí decorre diversas regras que conhecemos e que é importante nós analisarmos aqui como é isso no direito privado para compreendermos e analisarmos como isso pode dialogar com as regras de direito público, com as regras de direito processual. Decorre da boa-fé o dever das partes de proibição de comportamentos contraditórios. Então, na teoria geral do direito, e no direito privado especificamente, é amplamente conhecido por cargo chamado de venire contra factum próprio ou nemo potest venire contra factum próprio. O que é isso? Nada mais é do que a proibição do comportamento contraditório das partes. E aqui, especificamente no novo Código de Processo Civil, a proibição de comportamento contraditório dos sujeitos processuais, de não agirem de forma contraditória. Então, a venire contra factum próprio, ela atua como forma de proibir comportamentos contraditórios e sancionar. Isso tem que ser dialogado com algumas regras processuais, como veremos após essa apresentação da boa-fé. A boa-fé objetiva, ela também faz com que, no âmbito do direito privado, surja direitos e a parte perca direitos. Feita essa explicação simplória, a gente passa. Decorre da boa-fé aquilo que é amplamente conhecido como a surrectio e a suppressio. Surrectio e suppressio são duas faces da mesma moeda, em que a surrectio é ligado a surgir um direito e a suppressio é ligado à supressão de um direito. Helder, está genérico, como que a gente pode compreender isso? No âmbito do direito privado, o Código Civil prevê expressamente, olha, se pactuado no contrato que o pagamento será feito no domicílio do credor, mas, no entanto, embora pactuado no contrato, durante 2 anos, o pagamento foi feito no domicílio do devedor, por essa norma de conduta, por lealdade e confiança, por criar legítima expectativa de que sempre o credor irá receber no domicílio do devedor, faz com que ocorra surrectio para o devedor e a suppressio para o credor no que diz respeito ao recebimento no domicílio do devedor, no domicílio do credor. Perceba que são duas faces da mesma moeda. Isso pode interferir também no direito processual. Essas 3 regras decorrentes da boa-fé objetiva também é relacionada à TUCOC. A TUCOC, também conhecida, decorre de uma expressão que é até tu, brutus, ela também interfere na boa-fé objetiva, ela também decorre da boa-fé objetiva para análise de comportamento das partes. Então, aquilo que não é esperado pelas partes também tem que ser sancionado, também tem que ser afastado. Então, aqui, essas 4 regras apresentadas, todas intimamente ligadas à proibição do comportamento contraditório, ela faz com que surja ou deixe de existir direito para as partes no processo. Pessoal, esse ponto é importante, eu falei teoricamente de todos para sinalizar que isso tem que ser analisado com grano sales. Em outras palavras, tem que ser analisado com cuidado. Por quê? O direito processual civil, ele prevê um instituto que serve exatamente para analisar o comportamento das partes, que é a preclusão. A preclusão, seja ela temporal, lógica ou consumativa, ela atua no processo como forma de limitar o comportamento das partes. Olha, se não praticou um ato no tempo, quando deveria, perdeu a possibilidade de praticar esse ato. Se praticou um ato que é contraditoriamente ao outro ato praticado anteriormente, a própria preclusão resolve esse problema. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Há determinadas situações objetivas no processo que se aplicará ao Instituto de Direito Processual, no caso, a preclusão. Última regra que vale a pena chamar atenção e decorre do direito americano é a deduct to mitigate the loss. O que é essa regra?
nada mais é que é o dever de mitigar o próprio prejuízo. Decorre da boa-fé objetiva, isso no direito americano, o dever das partes de mitigar ou de mitigarem os próprios prejuízos. E isso tem sido apresentado pela doutrina como o dever de as partes no processo tendo uma obrigação processual, ter que mitigar esse próprio prejuízo. E como isso pode entrar para o processo? Alguns autores relacionam isso às trentes. No direito brasileiro, obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, pode o magistrado utilizar como medida de apoio as trentes ou multa periódica, seja diária, horária, semanal, mensal ou única, como forma de coagir o devedor a cumprir a sua obrigação, efetuar o pagamento dessa obrigação de fazer, não fazer e de entregar coisa. Como isso se relaciona com a boa-fé objetiva? Olha, nós conhecemos as trentes, a multa diária. Vamos imaginar a situação em que o magistrado fixa a multa diária de R$1.000 para o cumprimento de uma obrigação pelo réu. O réu não cumpre. O autor, como você falou, para R$1.000 um dia, R$1.000 outro dia, passou 30 dias, 30 mil, e o autor passa a ter mais interesse no secundário do que na tutela principal do seu direito. E aí, alguns autores sustentam que, passado um grande lapso temporal, cria a legítima expectativa de não ter mais o direito, cria a legítima expectativa de que não há mais a intenção de exercer aquele direito, como excluir o nome de órgão de proteção ao crédito, como conceder leito à UTI, enfim, algumas situações que regidas por situações de obrigações de fazer e de não fazer, e isso pode gerar com que a parte, por inércia, por não ter manifestado no sentido de senhor juiz, por favor, a obrigação não está sendo cumprida, reforce a multa, utilize outra medida coercitiva. Se o autor fica inerte com relação a essa assistente estabelecida, uma parte da doutrina diz que pode fazer com que esse autor perca o direito às astrentes. Isso é importante destacar, porque no novo código, isso vai gerar polêmica, ele estabelece que o magistrado só poderá alterar as astrentes, vincendas, ou seja, as vencidas em interpretação contrária não poderão ser alteradas. Então é importante chamar a atenção para isso, para dizer que a boa-fé objetiva ela atua no processo e ela pode fazer com que a parte deixe de ter alguns direitos ou que direitos não possam mais ser exercidas. Isso é explicado e atuado muito bem por um professor espanhol, professor Juan Picó Junoy, que trata desse tema de forma muito clara. Tudo bem, meus amigos? Nós retomaremos daqui a pouco o nosso terceiro bloco para tratar dos outros dois pilares que eu disse de sustentação do novo código, que é tratar desse processo cooperativo, desse processo dialogado e do contraditório, tanto no viés formal quanto no viés substancial, até chegar ao seu viés da vedação à prolação de decisão surpresa. Convido então vocês até o próximo bloco para a continuidade nessa nossa aula.